Opa! Questãozinha de botânica na prova do Enem. Vamos fazer comigo? Questãozinha sobre bromélias. Como é que elas captam a água do ambiente? Bem, vamos responder agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Aqui é assim, gente, a gente vai resolvendo as questões e vai revisando o conteúdo. Aqui a gente vai resolvendo as questões e mostrando para vocês o que é que elas normalmente costumam pedir a respeito de cada assunto, o que é que costuma mais ser pedido a respeito de cada assunto. A gente vai resolvendo as questões e vai analisando o perfil de determinados tipos de provas. É assim que funciona, tá, gente? E é assim que a gente vai trabalhando com vocês o conteúdo até que vocês consigam a evolução aí, consigam atingir os seus objetivos, né? Que também passa a ser o objetivo da aprovação, tá bom? Estamos resolvendo aqui a prova do Enem de 2017. Essa questão que a gente vai fazer agora com vocês é a questão de número 11, que trouxe um pouco de botânica. Um detalhe específico, tá, gente, de botânica voltado para um tipo específico de planta, mas que a gente vai analisar agora com vocês. Vamos juntos responder ela agora. Questão 11, prova do Enem 2017. Essa é a nossa lista 20, tá? Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Pessoal, o que são as plantas epífitas? Plantas epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas, tá? Sem causar prejuízo a essas plantas. Plantas epífitas não são plantas parasitas. Normalmente, o epifitismo ele é classificado como uma relação mais/0. É um tipo especial de inquilinismo que acontece entre plantas. A planta epífita ela ganha um local mais iluminado, mas também não atrapalha a vida da planta suporte. A planta suporte continua vivendo ali de forma normal, tá bom? Vamos voltar para o texto. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Pessoal, nesse caso, a bromélia foi um tipo de planta epífita, tá? Se a questão estivesse falando, por exemplo, das orquídeas, muitas orquídeas também são plantas epífitas. Existem algumas plantas epífitas, tá, que conseguem viver em ambientes sobre outras plantas e conseguem captar, por exemplo, nutrientes e água de forma diferentes das bromélias, tá? Essa questão está focando especificamente sobre bromélias. Vamos ver o que é que ela está pedindo, ó. Essas espécies captam água do... Gente, interessante, volto a repetir, se essa questão fosse sobre orquídeas, era muito comum a questão falar nas orquídeas de uma raiz especial que elas têm, chamadas de raiz cintura, que é muito trabalhada e muito citada para plantas epífitas. A raiz cintura é a raiz que envolve a planta suporte e possui em sua estrutura um tal de velame, né, que funciona como se fosse uma esponja, ajudando a absorver a água que escorre pelo caule da planta suporte. Nesse caso aí, tá, gente, bromélias, muito comum a gente encontrar em bromélias folhas que conseguem captar água, principalmente das chuvas, são conhecidas como folhas coletoras. E essas folhas, elas encaminham a água especificamente para a parte mais inferior da própria planta para favorecer uma melhor absorção. É uma questão bem específica, falando sobre bromélias, que toca exatamente nesse pontinho relacionado à captação de água. Muito comum, presença de folhas coletoras, tá? Eu trouxe aqui um desenhozinho de uma folha coletora, só para você ter uma ideia de como é que ela funcionaria, né? Ela capta a água principalmente da chuva e essa água tende a escorrer para a parte de caule, para a parte em especial de raiz, favorecendo a melhor absorção, tá bom? Volta aí para a questão e vamos analisar as proposições agora. Letra A diz assim... As espécies captam água de organismos das plantas vizinhas, do organismo das plantas vizinhas. Se fosse assim, a gente seria uma planta parasita. Um exemplo de planta parasita que capta água de outra planta seria a erva de passarinho, né? Que é classificada aí como uma planta hemiparasita, ela suga a seiva bruta de outra planta. Nesse caso é uma planta parasita, não seria epífita, tá? Então tá errado dizer que ela suga de outra planta. Pode descartar, já que o texto deixou bem claro que é uma planta epífita. Letra B diz assim, do solo através de longas raízes. Gente, o detalhe é que essas bromélias, elas vivem em cima de outras plantas. O próprio enunciado disse que elas tinham raiz e folha e caule aéreos. Então não vou buscar a ideia de que ela vai captar através de uma raiz longa, que chegaria no solo. Tá? Não seria epífita. A letra C diz assim, da chuva acumulada entre as folhas,
Realmente é essa a alternativa correta, tá, gente? A folha coletora, né, coleta a água da chuva, termina escorrendo e ela vai absorver exatamente essa água, tá bom? Resposta certa, letra C. Pode marcar aí, vamos analisar as outras proposições. Seiva bruta de plantas hospedeiras, da mesma ideia, tá, gente? Tá uma ideia parecida com a ideia da letra A, sugerindo que seria uma planta parasita. Você descarta essa ideia, já que plantas epífitas não sugam seiva de outras plantas, tá bom? A letra E diz assim, ó, comunidade que vive em seu interior, não tem comunidade, né, vivendo dentro dessa planta assim para fornecer água, tá incorreta, pode descartar. Só confirmando aí para vocês, tá, gente? Resposta certa dessa questão, letra C, pode marcar. Gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, clica no sininho para receber notificações quando nós postarmos novas questões aqui para vocês. Toda semana estamos postando novas questões, tá? Vem muito mais por aí. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.